Boa tarde, pessoal. Hoje eu queria falar com vocês sobre os processos obsessivos. Nós já falamos sobre quiumbas, os obsessores, eguns. Não sei se eu já gravei alguma aula parecida com a aula de hoje, mas se eu já gravei, sempre é bom reforçar. Em primeiro lugar, os processos obsessivos, eles sempre são desencadeados do desequilíbrio dos seres. No caso, os espíritos desencarnados vão se aproximar das pessoas para poder obsediar. Muitas vezes vai ser por uma vingança ou porque foram contratados, de certa forma para isso, foram pagos para isso. E em outras vezes são somente para poder se refazer das suas necessidades, vamos dizer assim, dos seus vícios. Então eles se aproximam para poder nos influenciar de alguma forma, para que eles possam se sentir bem, melhorar o seu quadro geral. Mas não é com relação a isso que eu quero dizer. Quando eu falei seres, não quis dizer, eu poderia ter falado diretamente os desencarnados, espíritos, mas nem todas as obsessões estão relacionadas aos espíritos. Existem sim as obsessões dos espíritos sobre as pessoas, como eu já citei, mas existem também obsessões das pessoas sobre os espíritos, existem obsessões de espíritos sobre espíritos, e existem as auto-obsessões também. Pode parecer loucura, mas existe. Bom, vamos começar pelas obsessões das pessoas sobre os espíritos. Isso acontece em muitos casos de pessoas que já desencarnaram. Então a pessoa está sempre chamando por aquele espírito, sempre chorando, sempre querendo que ele volte, alguma coisa do tipo, que vocês já devem ter ouvido falar, ou vocês já devem ter presenciado. Não deixa de ser uma obsessão. Por quê? O que é uma obsessão? Estar influenciando outro ser, outra pessoa. Então, nesse caso, existe essa obsessão do espírito desencarnado, do espírito encarnado sobre o desencarnado. Então, aquele desequilíbrio da saudade ou da falta, porque muitas pessoas não aceitam essa separação. E aí começa um processo obsessivo dessa pessoa sobre esse espírito, não tendo, primeiro, a pessoa já desequilibrada e desequilibrando o espírito também. São coisas que tem que tomar um cuidado muito grande, são coisas para serem trabalhadas e serem tratadas. Existem as obsessões dos espíritos desencarnados sobre outros espíritos desencarnados. Nesses casos, muitas vezes, são espíritos que tiveram problemas em outras encarnações, são inimigos, muitas vezes. Então, mesmo com a morte do corpo físico, a obsessão não acaba. Então, continua essa perseguição, continua essa influência, continua esse espírito querendo dominar o outro. Também é uma coisa muito grave, também é uma coisa a ser trabalhada. Existem também as obsessões, eu esqueci de citar uma, dos encarnados sobre os encarnados. Também pode parecer loucura, mas existe. O que seria uma obsessão de espírito encarnado sobre espírito encarnado? São os ciúmes, são até, vamos dizer assim, colocar exemplos mais comuns, dos pais sobre os filhos, de não deixar, não dar paz para o filho, vamos dizer assim. Não estou dizendo, existem os cuidados, sim, saber onde os filhos estão, mas é uma coisa que vai muito além. Não deixar o filho ter um relacionamento, querer tomar as decisões pelo filho, o filho ter que estudar o que o pai quer, ter a profissão que o pai quer, o pai e mãe, Estou colocando pai, mas são os dois. Então isso é uma obsessão, entendeu? Quando uma pessoa está querendo subjugar a outra, não deixa de ser. Isso pode acontecer entre pais e filhos, entre namorados, entre marido e mulher. São vários tipos de obsessão. Então são coisas também que tem que ser tomado cuidado, tem que ser observado e tem que ser tratado. Como eu disse, tudo está relacionado ao desequilíbrio.
E as autoobsessões também, que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é quando a própria pessoa se auto-obsidia. Como seria isso? São os casos que, vamos dizer assim, eu cometi um erro, então eu vou estar me punindo o tempo todo, eu vou estar achando que eu não sou capaz, eu vou estar sempre me colocando para baixo. Esse processo obsessivo acaba se tornando também uma depressão, entendeu? É uma coisa que desencadeia a outra. Então, muitas vezes, isso acaba sendo desencadeado por já ter, vamos dizer assim, essa pessoa ter sido ou menosprezada, ou então ter sido destratada quando era mais nova, dizendo que não tinha capacidade, que não conseguiria nunca. Então a pessoa começa a trabalhar contra ela própria. Então é um processo obsessivo. E esse processo obsessivo, ele pode ser em todos os sentidos. Em relacionamento, a pessoa achando que não é merecedora daquilo que está vivendo. Pode ser no campo profissional, no campo material também e até no campo espiritual. Como é que isso acontece? Nesse caso, são as pessoas se vitimizando sobre tudo que acontece, entendeu? Como sempre as entidades falam, nós não sabemos se nós somos as vítimas ou se nós somos os algozes. Mas nesse caso, a pessoa se coloca sempre como vítima. Então ela está naquele processo achando que tudo é contra ela, que tudo que as pessoas falam está relacionado a ela, ou seja, uma perseguição. E nessa parte também começa até a ter, como é que eu posso dizer, processos de achar que está sendo perseguida por espíritos o tempo todo, criando essa condição, ou então abrindo brechas para que alguns espíritos possam se aproximar. Mas nem sempre isso é verdade, isso é verídico. Isso é uma projeção, que acaba acontecendo até da parte imaginária, da parte de desequilíbrio mesmo da pessoa. Então a pessoa vai achar que está sempre sendo perseguida por os espíritos, sempre sendo motivo de ataques. Não que isso não possa acontecer, pode, mas sempre é assim? Não. Então tem que tomar um cuidado, tem que ter sempre essa observação do que está se fazendo, do que está se pensando, como as entidades falam, manter a guarda fechada, tomar cuidado com o que se fala, porque as palavras também têm peso. Então às vezes são brechas que são abertas. Às vezes aquela pessoa não está passando por nenhum processo obsessivo na realidade, entendeu? Mas ela, de tanto pensar que é perseguida, que estão querendo atacar, se vitimizando no caso, acaba acontecendo exatamente isso. Acaba tendo esse reflexo desse ataque pelas brechas e pelas portas abertas. Então tomem cuidado, porque qualquer processo obsessivo é ruim, é um desequilíbrio, como foi falado desde o princípio. Então cada um de vocês tem que manter a guarda fechada, se manter em equilíbrio. Sempre que achar que tem alguma coisa esquisita, alguma coisa estranha, conversem com as entidades, conversem comigo que estou aqui, porque assim nós podemos já minimizar ou então acabar com um problema que está no início. Porque depois que ele está instalado, com certeza é muito mais difícil de ser tratado. Não que não consiga, não que não possa, mas aí é bem mais complicado. Todo o processo no início é muito mais fácil de ser cuidado e de ser modificado, seja uma doença, seja o que for, tá ok? Espero que essa aula tenha servido para trazer algum alerta ou trazer algum ensinamento para vocês. E qualquer dúvida, eu estou à disposição para podermos conversar depois. Que todos tenham uma boa tarde.